Ok. Olá, boa noite. Boa noite. Olá, Natália, tudo bem? Olá, gente, boa noite. Então, a gente vai fazer uma livezinha curta, uma live bem aleatória, sem muitas razões de ser, mas apenas para compartilhar com vocês que estão online aqui, que são seguidores de Cibele, para falar um pouquinho das minhas leituras de mulheres contemporâneas, que eu dei prioridade a esse ano de 2021, que ainda não acabou e que com certeza vamos ter muitas outras, e compartilhar com vocês ainda mais do meu encantamento de estar vivendo esse tempo, de conhecer mulheres escritoras contemporâneas brasileiras, que são maravilhosas. Então, eu sempre venho fazendo lives às segundas e sempre conversando com mulheres escritoras. E esse tempo que eu determinei para isso, eu nem imaginei a grandeza que fosse ser. Conhecer tanta gente linda e tanta gente boa de escrita e que muitas vezes a gente passa despercebido, porque sempre estamos dando olhar para a literatura estrangeira, que já é tão rica, tão reconhecida, e a gente acaba deixando de lado. A gente está aqui com o nosso amigo Diego, acredito. Vai anotar tudo muito bem, Diego, anota sim. Sim, amanhã a gente vai estar gravando o nosso primeiro podcast com o Jantando na Taverna. Quem não segue eles, comece a seguir, é um trabalho muito legal. E eu tô assim super empolgada, será a minha primeira experiência com podcast, eu ainda não fiz nenhum. E para mim será uma honra, ainda mais falando de Nobelina, meu romance, que para quem não conhece, viu, eu vivo levantando essa bandeirinha. Mas amanhã a gente vai estar gravando nosso primeiro podcast falando dessa minha obra, que a gente está trabalhando com ela. Mas eu vou voltar aqui às nossas escritoras. Não consigo dar conta da quantidade de gente boa que a gente tem, na verdade, viu? Porque muita gente boa. Meu Deus do céu, eu queria ter duas cabeças e dois tempos para determinar as leituras que precisa de ser feita, sabe? E assim, eu não sei se vocês conhecem, Sweet Tokyo, né? Então, esse livro é fantástico. A escrita da Giovanna Madaloso é simplesmente maravilhosa. É acessível, é de fácil leitura. E não vou contar, nem vou fazer resenha, não é essa a intenção. Mas só para vocês ficarem com a noçãozinha de quem não conhece. Alguém que tá aqui comigo já conhece essa escrita dela? Então, é a história de uma funcionária da residência, né? E que o quarto dela, ela deu esse nome de Sweet Tokyo. Só vou dar essa pontinha para vocês, mas é super bacana. E foi uma leitura que eu terminei agora há pouco. E eu já super indico para vocês. Conheçam. Olha que capa linda, né? Então, vamos aqui. Um outro livro que eu concluí há pouco tempo foi No Fundo do Oceano, da Anita Deck. Nossa, essa escrita aqui, ela é muito... Como é que eu posso dizer? É muito compacta, muito singular, muito própria mesmo da escritora, sabe? Você conversando com ela ou assistindo um stories do seu próprio Instagram, vocês vão ver o quanto tem tanto a ver com ela, o que ela escreve, né? E é totalmente diferente da Giovanna, mas também merece demais ser lida. E é tudo de bom. Deixa eu ver aqui um outro livro que me chamou muito a atenção e que me fez mudar o meu olhar. Foi o livro da Sheila Manioto, que também é uma escritora nacional,
que escreveu esse livro, O Meu Corpo Ainda é Quente. Né? Um livro vencedor de alguns prêmios. E posso dizer para vocês que eu nunca tinha tido um olhar direcionado ao meu corpo como eu tenho hoje depois dessa leitura. Então, eu posso dizer que é um livro que modificou muito minha vida quanto ao ser mulher. E, nossa, para mim foi fantástico. A Thaís entrou. Deixa eu convidá-la para conversar com a gente um pouquinho. Aqui. E a solicitação para você compartilhar comigo também das suas leituras e das suas impressões. Né? Vamos ver se ela aceita, né? É uma live assim meio surpresa. Então, não sei se ela vai aceitar meu convite. Chegou para você, Thaís? Ai, Olá! ela aceitou! Tá um pouquinho alto aqui, deixa eu baixar. Foi Ela um aceitou! desafio montar o cenário aqui hoje, mas tudo bem. Foi? Oi, Cibele. Foi um Tudo desafio bom? montar o cenário aqui hoje. Eu não consigo me dar o prazer de fazer um cenário na frente da minha estante, porque é Ah, compartilhada com 3 crianças, então imagina a zoeira que é esse horário. Então não dá. então, Então eu sempre faço aqui um lugarzinho em um quarto meu separado da casa para poder eu conversar. E hoje eu trouxe eu me lembrei muito de você, né? Eu trouxe uma pilha de livros. Então hoje eu fiz a pilha da bem minha Cibele. cara. É. Muito bom. Aí você tava lendo o que hoje? Hoje eu não li nada, hoje eu trabalhei muito. Sim. Acabei de sair de uma reunião, mas eu estava mostrando Eita. minhas últimas leituras. Não sei se você pegou o comecinho da minha conversa, mas eu estava falando do meu bem-querer e do meu olhar esse ano, que eu determinei para a literatura nacional, né? Sim, sim. E, em especial, mulheres, né? E então eu tenho tentado adquirir sempre no meio das minhas compras de literatura, sempre colocar uma mulher brasileira no meio, né? Ah, E tentando fazer sempre essa leitura delas, porque eu acho que precisamos muito, né? Então eu estou compartilhando aqui alguns livros. Eu não sei se você viu que eu já falei não sei se você conhece, Sweet Tokyo, deixa eu ver. de Giovanna Madaloso. Não conhecia ainda. Maravilhoso. Esse eu terminei esses dias há pouco. Sim. E é um livro assim que eu indico porque realmente faz muito jus à leitura. Eu concluí também, já tenho algumas semanas atrás, foi No Fundo do Oceano, da Anita Deck, que também é Hum, maravilhosa, essa muito compacta, mas que realmente é aquela escrita que requer mais que o leitor se aprofunde, que ele realmente fique mais atenuado com o que está lendo. Porque não é uma leitura muito simples, ela tem uma forma de escrita bem peculiar. E um outro sim, livro que eu sim. estava compartilhando é o da Shelley Maniotto, também uma escritora que já foi premiada, esse livro, inclusive, Meu Corpo Ainda Queima, Ainda Quente, desculpa. E eu estava compartilhando, dizendo que como minha vida mudou É depois dessa... poesia? Não, é uma prosa poética. Aqui é bem barulhento. É um romance, Mal. é uma prosa poética. Ah, sim. Mas assim, lhe leva realmente a uma reflexão com relação ao corpo da mulher, a visão que você tem com relação ao corpo, o olhar, o valor que Bacana. você... Muitas coisas que, por exemplo, eu posso falar particularmente de coisas relacionadas ao meu corpo, à minha vida, que eu nunca tinha parado para refletir, eu nunca tinha pensado no ser humano, o corpo e a mente tão separado em termos de sentimento, como eu passei a pensar depois dessa leitura. E eu acho isso fantástico, sabe, Thaís? É Bacana. aquela leitura que mexe com você, que lhe faz refletir sobre alguma coisa, sabe? Que não fica Sim. apenas uma história lida e concluída, mas que lhe leve realmente a uma mudança ou um olhar diferente
né? Ou um ensinamento, uma coisa que some realmente, né? E esse livro da Sheila foi, assim, para mim, muito surpreendente. Aliás, a leitura desse meu novo ano, com essa questão de puxar mais para esse lado das mulheres brasileiras, tem sido para mim muito surpreendente, porque eu tenho conhecido escritas fantásticas e que eu nunca tinha parado para pensar, nem também para pensar sobre isso mesmo, né? Porque nós mulheres vivemos vencendo aí e procurando vencer tantas coisas, tantas vitórias aí socialmente falando. E a escrita, você sabe o quanto as mulheres foram vítimas de preconceito e escondidas, né? E agora a mulher poder escrever e mostrar, eu acho que isso é uma vitória singular, né? E isso é precioso. Não é A verdade? própria Mary Shelley, segundo alguns arquivos que eu li, ela não poderia publicar com o nome dela. A autora de Harry Potter, né? Não ouso falar mais o nome dela. Também sempre publicou com as iniciais, porque não iria ser identificada imediatamente como uma mulher. E as Aham, chances de sucesso no mercado seriam maiores. É um mercado pesado, né? com certeza. E que Você não é sabe, luta, né? Para mulher. é verdade. Você sabe que na própria literatura de cordel, as Sim. primeiras cordelistas, eu não tenho decorado os nomes, que deveria ter, porque é muito merecido, elas não conseguiam, elas escreviam suas literaturas de cordéis e os seus maridos assumiam como escritores, né? Porque não podiam, elas não podiam aparecer como poetisas, nem Sim. tampouco como tocadoras, porque você sabe que o cordel ele tem ritmo, ele pode ser tocado Uhum. e elas não podiam ser tocadoras de repente, não eram bem vistas, né? Então sempre eram os maridos que assumiam essa categoria. E eu acho Pesado que isso, né? demais. São coisas tão bizarras que para a gente hoje, que graças a Deus estamos um pouquinho mais evoluídas, né? Pegamos um Uhum. pouco mais de evolução. A A gente gente pensa, escuta. né? Como é que isso era assim? Meu Deus! É, E a verdade. gente ainda tem tanto para avançar, né? Tanto para Temos mais. conquistar ainda. É verdade. Mas conta aí também você um pouquinho das suas experiências literárias. Ó, Cibele, esses últimos dias, como eu estou trabalhando nesse trabalho final, eu fiquei assim, meio distante, né, das minhas leituras. Hoje eu peguei um livro pela primeira vez em acho que uns 8 dias. Eu passei, foi uma semana sem conseguir ler nada. E eu estava sem conseguir realmente pegar nas leituras para fazer. Eu colocava aqui os meus vídeos, as minhas séries, para poder esvaziar um pouquinho a mente. Porque tem sido dias intensivos de escrita, né? Mas aí eu peguei Vidas Secas, até peguei para mostrar aqui. Hoje Foi. comecei. É uma Olha, que vergonha que maravilha. eu não havia lido ainda Vidas Secas na minha vida. Eu li muito de literatura regionalista na escola, né? Num tempo em que a literatura ainda era solicitada na escola. Li muito, mas Vidas Secas eu não tinha lido. E eu tô gostando muito. Eu li metade do livro já. Só um tempinho que eu sentei ali para ler. Coisa boa. Muito fluido. Eu tô gostando, apesar de que eu tô encontrando algumas diferenças bem drásticas quanto ao que eu esperava. Da personalidade de Fabiano, do casamento Hum, dele com Vitória. Há coisas bem diferentes das minhas expectativas, do que eu tinha. A gente imagina assim, uma família de retirantes, eles estão vivenciando uma mesma dificuldade, e a gente imagina, não, eles são todos muito unidos. hum. Eu nunca esperava certas coisas que eu vi Fabiano falar, que eu vi a esposa dele pensar, quanto a casa, quanto ao outro, né? Um a respeito do outro e até dos filhos, da cadelinha, baleia. Tem horas que sobra até pra baleia, coitada. Inclusive é ela aqui. Eu acho que é o personagem mais comentado de Vidas Secas e conhecido por todas as pessoas, é Baleia. E o próprio Fabiano, né? Mas, assim, não posso falar muito mais do que isso, porque eu li 50% e eu não havia lido antes. Então, para mim, é tudo novo, tudo novidade. Maravilha. Você sabe que eu fiz essa leitura e fiz a leitura de vários outros clássicos da nossa literatura brasileira, mas assim, em um tempo muito atrás.
Sim. E eu fiquei assim me cobrando, eu tenho me cobrado fazer essa releitura, porque eu tenho certeza que eu vou ter um outro olhar. E assim, na época, era muito aquela coisa muito pressionada, né? Que tinha que ler, tinha que ler, tinha que ler. Então, você lia muito mecânico. Então, não era uma leitura tão prazerosa, sabe? Como hoje. Talvez por maturidade você vai adquirindo e o Sim, seu sim. olhar também vai mudando. E assim, esse livro do Graciliano, eu adquiri agora há pouco, você acredita? Que já com essa intenção Ah, de refazer essa leitura, porque eu quero sim, muito sim. refazer. Só teve um livro que para mim foi muito marcante e que realmente eu não esqueci dos detalhes da história e que mexeu muito para minha formação, até mesmo a escrever, foi o livro A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Ah, sim. Eu Então, não li esse livro, ainda. nossa, olha, eu acho, ele é minha paixão, né? E assim, foi um livro muito marcante para mim, porque assim, a leitura dele é muito acessível, a linguagem que ele usa é uma linguagem Sim, muito, muito simples, e a história, como ele conta, como ele narra, é muito arrumadinha, sabe? Então, é de fácil entendimento. sim. E sem falar no enredo, que é maravilhoso. Então, ficou marcado para mim para sempre. Tanto é que quando eu escrevi Nobelina, eu fiquei sempre me lembrando daquele espelho que eu tinha, de uma narração, de um, de um texto narrado, da forma como eu pretendia pelo menos chegar perto. Eu entendo. E assim, eu super indico para você, depois dessa Ah, beleza aí que você está lendo. eu quero mesmo. De Joaquim Manuel de Macedo, eu só li contos, inclusive um de ficção científica. Deixa eu ver se o livro está aqui perto. Tá. Você gosta muito de ficção científica, não é, Thaís? Gosto. E eu encontrei esse livro, o Páginas do Futuro, que foi até organizado, apresentado por Braulio Tavares, Sim. que é nosso também, né? Ele é de Campina. Maravilha, E com aí certeza. eu não sabia que autores brasileiros mais antigos, assim, mais para trás, haviam escrito ficção científica. E tem aqui Raquel de Queiroz, um conto que Sim. chama Maori, e o de Joaquim Manuel de Macedo se chama O Fim do Mundo. Ele Esse eu não conheço. é muito interessante a forma como ele pensou que seria o fim do nosso mundo, enfim, uma visão um pouco apocalíptica das coisas. É interessante. Eu gostei de ver. Pronto, é da Casa da Palavra. Páginas do Futuro. Contos Muito brasileiros de bom. ficção científica. E há outros Muito bom. nomes mais recentes, né? Mais jovens. Mas os que me surpreenderam mesmo foram os de Raquel de Queiroz e Joaquim Manuel de Macedo. Eu também não sabia, não. Os outros eu já conhecia. Mas foi uma boa descoberta. Eu gosto muito de ficção científica, assim. Sim. Eu gosto de ler, né? Eu gosto de estudar distopias, a teoria, inclusive. E tome carro de som. Ah, você sabe como é por aqui. E. Ai, como é? Eu gosto de estudar, né? Teoria da distopia, mas leitura, assim, a ficção científica eu gosto mesmo de ler por prazer. E aí eu me dou um pouquinho mais de liberdade de dizer, nossa, eu gostei ou não gostei desse livro. Há Eu me alguns divirto com clássicos, né? ficção científica. Tem uns maravilhosos. Já leu o Guia do Mochileiro das Galáxias, de Não, Douglas Adams? É maravilhoso, Sibeli, é muito bom. Sim, você começou agora, não foi? A ler ficção sim, sim. científica? Eu Ah, comecei, confesso sinceramente que eu comecei a ler ficção científica por causa do meu sim. amigo Fernando Rombol. Fernando maravilhoso. Fernando é fantástico, né? Ele Então, é. é uma coisa muito interessante que meu pai falava assim para mim, minha filha, para você gostar muito da leitura, você tem Opa, que quase aprender. derrubei. Um primeiro passo é você conquistar o leitor por você. E Sim, assim, ele sempre dizia isso, sabe? E assim, o carisma do Fernando e a demonstração do ser humano que ele é uma coisa tão que ele consegue passar isso tão bem, até mesmo através das mídias, que é muito cativante. Eu vejo dessa forma. Eu sou uma pessoa bem sensível com isso. E eu gosto muito do Fernando desde quando a gente começou aqui no Instagram. Acho que a gente começou na mesma época. Ah, E
Ele já me apresentou a Esté e eu fiquei assim, nossa, babando por ela. Eu digo, nossa, Fernanda, eu quero ser essa mulher. Faz quanto tempo, Sibeli, que você está aqui com o Instagram Então, literário? eu cheguei aqui em 2019, faz pouco tempo, Ah, né? show! É, pouco É, tempo. É, pouquinho. foi bem bacana e assim, desse tempo para cá eu tenho feito amizades assim maravilhosas e me fez mudar muito o meu olhar com relação à leitura, principalmente com a leitura dos brasileiros, né? Que eu sempre estou Sim, assim sim. sacudindo as pessoas por isso, porque eu passei muito tempo, Thaís, e muito ligada aos clássicos, achando que os clássicos parecia que a literatura brasileira tinha acabado, né? E foi Sim, assim esse convívio com o Instagram que me veio dar uma sacolejada, né? De me veio sim, sim. realmente abrir os olhos para conhecer os novos escritores. Por isso que eu acho que Entendo. tem muita gente que ainda precisa abrir os olhos, assim como eu precisei, de realmente de ver, de conhecer a literatura brasileira, né? Contemporânea, então. E por isso que eu vivo batendo nessa tecla. Eu fiquei meio me sentindo no dever de fazer isso, por eu ter passado por isso. E o Instagram somou É muito para importante. mim, né? Porque essa mídia que a gente tem na mão e que a gente pode fazer esse trabalho, eu acho que é muito válido. Ah, é sim. Eu costumo dizer que eu cheguei aqui quando só tinha mato, né? Assim que falam. No Porque faz tempo, tempo, né? nossa, era 2010, 2010, 2011. A minha história com Instagram, com blogs literários, é velhinha. É do tempo em que eu fiz o meu primeiro cadastro no Scoob. Melhor rede social para quem é leitor. Você já tem Sim, um sim. cadastro? Tenho, tenho. Já me adicionou? Eu já te tenho lá? Eu Eu acho não que sei. não. Acho Tem que não. página de Vou dar uma autora, olhada. Sibeli? Olha, Já eu fez não. a tua página de autora, cadastrou teus Eu livros? fiz, É fiz, bom, viu? cadastrei, cadastrei, cadastrei. Eu acho que são 7 milhões de usuários cadastrados já. Não sei se todos ativos, mas vem crescendo bastante. Cadastrei. E Agora, é sim. muito bom, nossa, porque assim, é o que eu estava falando para as meninas aqui. Primeiro, que o meu público mudou muito. Meu público era mais jovem adulto, a partir de 18 anos até os 30 mais ou menos. E o meu público faz um ano que mudou bastante. Meu público, a maioria agora vai até 18 anos, ou seja, tenho crianças e adolescentes me É acompanhando mesmo. mais. E eu tô tendo a chance de apresentar isso para eles. Então, tudo que eu tô fazendo, tudo que eu vou fazer, eu vou focar mais neles, né, também. Sim. Não sei se tem influência da forma como eu falo com meus alunos, porque eu sempre tento fazer uma dinamização mais nas aulas. Eu gosto de falar do que eles gostam, né? Enfim. Mas, enfim, mudou muito. E aí, o que que acontece? Eu estava conversando justamente com algumas das meninas que chegaram e dos meninos, e eu falei, gente, o Scooby é maravilhoso. Sabe quando você tá lendo um livro, você tá fissurado nesse livro, e você olha para os lados e você quer conversar com alguém e você não encontra alguém com quem conversar. Você até pode ir ao Instagram, né? Você encontra, daqui que você vai achar um post de alguém. Ah, essa pessoa falou desse livro, do livro que eu tô lendo, vou comentar. Mas daqui que aconteça esse contato, né? Pode demorar muito. E no Scooby você tem essa facilidade. Você vai lá, você vê quem está lendo o livro ao mesmo tempo que você. As pessoas estão postando atualizações assim na hora e você pode comentar. É muito bacana. Nossa, adoro. Então eu sou uma pessoa, reconheço, eu sou viciada em Scooby. Tem que fazer uma camiseta para mim, viciada em Scooby. E eu fiz o cadastro justamente nessa época. Que eu fundei o blog, era Canto e Conta ainda naquele tempo, não era nem pilha Aham. flutuante, nem a pilha da Thay, que só veio mudar agora. E um pouquinho depois eu comecei a usar o Instagram também, porque eu vi que todas as meninas da época, né, estavam utilizando todas as redes. Eu disse, eu também quero fazer isso. Quero, né, abrir margem para fazer mais contatos, né, com mais pessoas. Aham. Ah, nossa, foi uma fase maravilhosa. Eu precisava de um resgate e ele aconteceu pelos livros. Eles me salvaram. Que coisa boa. Naquele tempo eu decidi, eu estava meio perdidaça, inclusive profissionalmente falando, Ah, sabe?
E aí eu descobri esse universo dos blogs literários e eu passei a gostar disso. Isso unia duas paixões minhas, né? Que sempre foi a comunicação e a leitura. E eu decidi ali, naquele momento, que o que for qualquer coisa que eu viesse a fazer na vida teria que envolver livros e literatura. Ah, Não importava o que fosse, mas eu tinha que ter esse foco. E aí eu fui pelas letras, continuei fazendo meu trabalho aqui, e é isto, estamos aqui. que maravilha! A gente vai ter que depois marcar uma live com. Entrou aqui agora. É o psicanalista Jairo. Porque. Não, porque eu tenho uma história com relação à literatura e ao Sim. Instagram também, que ele, de uma certa forma, me resgatou. Né? E Ah, assim, conversando com mulheres escritoras, que é essa conversa que eu estou fazendo às segundas, eu sempre tento buscar nessa conversa, que eu nem chamo de entrevista, que eu não sou entrevistadora, mas é um papo esse legal. papo bem descolado, assim, bem à vontade, é sempre procurar o começo da sua história na escrita, né? E todas falam Sim. essa mesma coisa, do resgate que a escrita foi, da dificuldade que foi de se mostrar escritora, de se aceitar, de aceitar a sua escrita, né? Aí eu estava brincando agora, entrou o Jairo, que é amigo nosso, Jairo, você vai ter que explicar isso, né? Porque tem que ter uma explicação, que essa explicação eu não sei dar. Mas para mim também foi um resgate assim maravilhoso. Eu estava numa fase, eu estava em um luto bem pertinente, né, bem doloroso para mim, que foi a perda do meu pai. E a Ah, minha escrita sempre tinha muito a ver com ele, porque ele era meu confidente, era a única pessoa que eu mostrava a minha escrita. Opa, isso foi meu cachorro. Sempre mostrava a minha escrita para ele e minhas leituras, a gente gostava de compartilhar, de conversar sobre isso. E depois da morte do meu pai, que eu não tinha mais ele para mostrar nada, e ficou aquele pontinho assim daquela nossa última conversa, onde ele me pedia para publicar meu trabalho. E foi nesse pesar assim de luto mesmo, de muito sofrimento, que eu comecei aqui no Instagram, né? Voltei à minha escrita, voltei a escrever e comecei a mostrar para o mundo, tentando vencer essa trava que é o luto na vida de uma pessoa, que não é fácil. Quem já viveu sabe o quanto é doloroso. E o verdade. Instagram me ajudou muito, né? Eu tenho aqui meus primeiros vídeos, meu Deus do céu. No Mas é começo isso. tudo é desafiador, né? Então, tudo é desafiador, mas a Ele gente vai escrevia vencer. também, Sibeli, seu pai? Ele era Meu, escritor ou meu pai compositor? é poeta, era poeta popular, Zé Ah, Laurentino. Deixa eu ver aqui se eu trouxe. Na pilha da Cibele, ah, não pode faltar aqui meu olha que guia, lindo! é belíssimo. Aqui é uma coletânea poética, onde tem, acho Sim. que, 400 poemas, entre eles sonetos, né? Entre eles também o cordel que me inspirou a escrever Nobelina, também está Ah, aqui. sim, sim. E é isso. E me deixou esse presente aqui, esse legado aqui para a vida toda, não só para mim, mas para toda a Paraíba, não para o Nordeste, né? E para as pessoas que gostam de É poesia importante. popular também. Que bom, né? É bom É deixar uma verdade. marca boa no mundo. E eu Sim, sim. acredito que a literatura tem muito esse poder. Tem sim, sem dúvida. Aí essa semana você vai ler mais o quê, Sibeli? Você pretende? Olha, esta semana, deixa eu me ver aqui. Essa semana eu vou dar uma quebradinha nas mulheres. Eu terminei também, deixa eu me ver aqui, uma outra mulher que eu terminei essa semana. Essa daqui é uma amiga, é de uma amiga nossa também, daqui do Instagram. Sim. Mulheres Feitas de Tempo. Ah, que título bacana! É muito legal. São vários contos, acho que três, sete amigas se juntaram e publicaram esse. Esse aqui eu terminei. São contos curtos, Muito mas bacana. é muito bacana. Mas deixa eu me ver aqui. Esse daqui eu terminei semana passada, que eu até entrevistei essa menina, essa moça, essa jovem, não sei nem como falar.
na última segunda. Sim. É um romance bem simples, mas assim, maravilhoso também. Ela tem uma escrita bem suave. É a Gisele Fortes. Agora, para essa semana, o que está me aguardando aqui, eu estou mesclando um pouquinho. Eu gosto de mesclar minhas leituras. Eu tenho um problema, eu não consigo ler só um livro, sabe? Então, Eu eu também. leio, aí paro e no mesmo instante que eu termino, eu começo outro, aí vou empilhando. Eu sou assim também. Aí acabo concluindo tudo junto. Mas eu tô aqui, ó, com Cecília Meirelles, que eu tô me deliciando com esse livrinho aqui, A Cecília é maravilhoso. maravilhosa. É. Aí tô matando minha curiosidade de um livro tão Surto Arado. comentado. Eu fiquei muito curiosa, todo mundo falando. Digo, ah, não. Eu vou ter que dar uma. Botei ele no meio aqui das mulheres. Eu Vou preciso conhecer. também, viu? E o meu conterrâneo aqui, que eu tava super curiosa também. Não sei se você já ouviu falar, de Efigênio Moura. Efigênio Moura. O nome É não me de, é de, Camp- estranho, é Sibeli. de Campina Grande, Ah, ele é de ele Campina também. é membro da Efigênio Academia de Moura. Não, Letras. é, eu É, conheço. Só não sei então, como. então ele escreveu Se a Feliz. Ele tem várias publicações, Ah, né? ok. E eu também estava super curiosa, adquiri. Amei a capa. A capa é Remete muito. linda, Não é o Parque do Povo, não, é? Não, são umas casinhas aí Não, atrás. são casinhas, Então, essas aqui, essas minhas leituras dessa semana. Vou escolher ainda a mulher Eita, Parque do contemporânea que eu vou ler. Povo. Ô, São Bando de São João. Bom, Que saudade, né? saudade. Que saudade boa. Ai, Deus. Pois é, Pra dessa quem... semana serão essas. Mas assim, das semanas que passaram já tem aqui vários outros, viu? E você, conta aí. Eu tenho, como eu não estou com eles aqui, e alguns eu leio E-book? ai, como chama? No Kindle. Aí eu Ok. tenho que dar uma coladinha, porque são muitos. Eu estou lendo vários teóricos, então não vou nem mencionar, porque é tudo teoria de literatura e crítica. Ficção que eu estou lendo, além do Vidas Secas, eita, tudo teórico. Teocracia Brasilis, que é de André Braga. Eu entrevistei André faz uns dias. Sim, eu assisti. E eu li O Ana que Vivia no Espelho. Amei, amei, amei o livro. Eu Demais. baixei ele. Eu baixei Ah, ele. ele é Só não, muito, muito só não bom. comecei ainda, mas ele E tá na aí eu tô minha lendo lista. o Teocracia Brasilis, dele agora. Tô lendo Lúcia McCartney, que é de contos, de Rubem Fonseca, muito bons. Eu, eu descobri que eu gosto mais dos contos de Rubem Fonseca do que Ivan Ângelo. Eu tô lendo os dois para analisar. E assim, como leitora, eu descobri que eu gosto mais de Rubem Fonseca. Aí de ficção eu tô lendo também O Admirável Mundo Novo, relendo, né? Em português e lendo pela primeira vez no original, para o debate que a gente vai ter. E tô finalizando o Eu, de Augusto dos Anjos. Muito bem, eu E tenho ele. é isso. E ficção. Maravilhoso. Gente, cadê as mulheres aqui, hein? Eu tô Pois lendo só é. obras de homens. Olha isso. Que absurdo. Socorro, Deus. Gente, tá, eu vou. Isso vai mudar. É pelas necessidades imediatas, entendeu? Inclusive, é uma das coisas. Lá no nosso clube, eu sugeri que a gente pudesse ler mais autores de ficção científica, né? Mais mulheres Sim. que escreveram ficção científica. Porque é necessário e elas escrevem pra caramba. Muito Aí eu quero bem. ler mais. Mary Shelley, acabei de ler o Frankenstein de Mary Shelley. Que livro! Que livro! Meu Deus, mil corações. Eu esperava uma coisa, esperava um terrorzão, e foi um livro mais filosófico, muito mais reflexivo, nossa. Sobre vida e morte, sobre poder, sobre, nossa, É, sabedoria, conhecimento. muito bom. Cara, que livro. Maravilha. Quando você se pega um livro para ler, o que é que você espera dele? Honestamente, eu sempre pego com algum propósito, infelizmente. Sim. Depois que a gente sai, você sai de letras, você não lê mais livros assim só por prazer. Você já entra numa leitura pensando, não, meu propósito é isso. Ou eu vou debater com alguém, ou eu vou escrever um artigo, ou não sei.
faz muito tempo que eu tirei um livro da estante para dizer, eu vou só tirar esse livro daqui para baixar minha pilha, só, e eu só quero ler e eu quero me distrair um pouco. Não tenho mais lido, infelizmente não tenho lido muitos livros que sejam só para distrair as minhas ideias do dia a dia, coisa que eu fazia muito 10 anos atrás, mas hoje não. É sempre com algum propósito específico. Geralmente é pensando em análise, ou para dar aula, né? Eu tento levar para a sala de aula também, inclusive a nossa literatura. Muito bem, perfeito. E contigo, Sibeli, o que você pensa quando vai pegar um livro novo? Olha, Sempre tem umas propósito leituras que específico? realmente. Tem as leituras, você está no finalzinho de letras e eu estou no comecinho, né? Eu estou no meu Ah, primeiro ano de letras. legal. Tem uns livros Prepare-se, que viu? Tudo realmente. vai mudar. Tem uns livros que eu realmente estou lendo por imposição, né? Eu preciso ler, realmente. Mas esses eu nem coloquei aqui, tá? Não coloquei nenhum. Mas que a minha pilha já veio muito grande. Mas, assim, A minha tem fora uns esses, 15. fora esses, esses Socorro. outros livros que eu conhecer, sempre faço as leituras para conhecer realmente, por Sim, curiosidade, de sim. conhecer a escrita, de conhecer a voz que aquela pessoa está escrevendo, para Uhum. conhecer um pouco da sua palavra, da sua emoção, isso eu gosto muito. Fico muito curiosa quando eu vejo uma escritora aparecendo, falando da sua obra, e eu fico muito curiosa para ver como é que é a sua fala, seu mundo, e são diferentes demais. Eu tenho essa coisa meio poética, né? Muito romântica de enxergar. E Sim. primeiramente a minha curiosidade é essa, mas assim, aí o livro que vai ficar para mim, para minha emoção, que realmente me cativa, esse livro ele precisa mexer com minha emoção e ele precisa deixar alguma coisa agregada, em termos de saber, de conhecer, que essa escrita possa me passar informações que até então eu não conhecia, né? E foi essa uma das minhas também, voltando para mim, uma das minhas exigências na minha escrita. Que fosse uma escrita que, além de mexer um pouco com a emoção das pessoas, as pessoas pudessem refletir e colocar na sua vida, na sua realidade. Então, eu gosto disso, né? Então, a literatura não tem nenhuma obrigação em relação a isso, mas é uma coisa que eu gosto, que eu procuro na leitura do que eu vou lendo. Eu estava E é tentando isso. aqui, enquanto você estava comentando, eu estava tentando me lembrar qual foi o último livro que eu li, assim, por prazer. E a minha memória vai mais longe até o primeiro livro da história de Anne de Green Gables. Hum. É uma história muito, muito fofa. Não é todo mundo que gosta. Quando as pessoas assistem a série primeiro e depois vão para o livro, se chocam um pouco, porque o ritmo é bem mais lento, né? Mas, ai, não sei. Eu sempre gosto de ter acesso ao texto, ao original. Por mais que eu assista, acompanhe a adaptação. Eu gostei muito do livro, pelo personagem em si, e foi uma obra que eu consegui ler sem a pressão da análise. Depois da pós, eu passei 2 anos sem conseguir pegar em nada para ler. Foi uma ressaca literária, né? Como a gente chama, uma ressaca literária de 2 anos. 2 anos sem conseguir ler nada por prazer. E esse foi o primeiro livro. E sabe quando foi isso? Janeiro, janeiro de 2020. Pronto, janeiro do ano passado. Inclusive Nossa. foi com ele para a praia. Eu gosto muito de ler na praia, né? Gosto de colocar minha toalhinha lá, tenho o guarda-solzinho e eu, nossa, eu leio pra Ah, então caramba. vem pra cá ler um pouquinho, vem. Muito bom. Ai, mulher, aí é tão lindo, né? Ai, que É. sonho. Não conheço o Litoral Sul. Sonho de vida. Então, Eu vou, precisa qualquer dia eu conhecer. vou. Você viu um vídeo que eu postei essa semana? Lendo uma Eu vi, que poesia coisa minha? linda. Então, aquele Lindo. espaço ali fica na Arrasou. frente aqui. Fica na minha Meu frente Deus. aqui, é muito lindo. Que sonho. Eu moro a 3 quilômetros, mas tem muita coisa no meio. Entre eu e o mar. Amo, amo, amo a praia. Eu não tô indo por causa de tudo isso, né?
Mas infelizmente. que as coisas melhorarem mais, eu quero. Até porque tem um pessoal, né? Enfim, o pessoal precisa trabalhar. E É verdade. eu espero que isso tudo passe logo. Eu acredito, eu estou muito confiante que vai passar logo. Também. Aí sim, aí eu tô lendo também um livro com contos de terror de Lucas Lopes. Eu vou. Oi, Elton. Eu vou entrevistá-lo no domingo, dia 25. Não vai ser às 18 horas, que é o horário, né? Normal, vai ser lá para as 7h30, por questões da casa dele mesmo. E aí eu tô lendo os livros, os contos do livro dele. São contos de terror, mas não é um terror, aquele terror macabro, né? Apavorante, tipo Stephen King, não. É algo um pouco mais sutil, mais suave. Eu acredito que são contos de terror que seriam bacanas para alguém que ainda não leu nada do gênero e quer conhecer, assim, uma boa porta de entrada, eu acredito. São Maravilha. Filhos da Terra, Os Filhos da Terra e outros contos. Que tá na Ótimo, boa Amazon também, dica. né? Tá no Tá? Kindle. É. Ótimo, Acho ótimo. que mais? Acredito que isto. Eu vou dar uma relida no Alto da Compadecida também, que eu já Ah, reli esse ano e vou maravilhoso. ler de novo. E a Morte de Quincas Berro d'Água também. Jorge Amado, Eu maravilhoso. preciso, eu preciso reler tudo isso. Também muita coisa eu tô lendo esse ano por influência do projeto, né, do Lê Nordeste. Eu comprei, nossa, estão ali. Ah, são muitos, não tem como eu pegar agora. A obra de José Lins, porque eu havia lido na escola, mas eu li emprestado, né? Era uma Sim. fase. Eu até lembro que você mencionou que na escola era tudo meio forçado, assim, mas eu era meio nerdinha, assim, eu ia para a biblioteca, era meu lugar favorito. Eu derrubei aquela biblioteca quase toda, derrubei, né, com força de expressão, de pegar, tirar cada livro. Ai, era Mas um dos meus maiores prazeres. você sente necessidade de reler? Eu gosto de fazer releituras. Eu sou uma pessoa que às vezes se distrai um pouco, né? Então, algumas coisas elas passam despercebidas. Eu não sei se é só comigo. Eu acho que não é só comigo. Quando a Não, comigo gente também. relê uma obra depois de um tempo, parece outro livro. Tipo, É. o Dom Casmurro foi assim. Quando eu reli depois dos 30 anos, eu fiz: Oi? Gente, Brasil? É. Como assim? Tem outra edição, tem outra versão de Dom Casmurro que eu li e não era essa, né? Como está acontecendo com Admirável Mundo Novo também. Mas não é que o livro mudou, eu mudei, né? Sim, Existe uma frasezinha de Heráclito, eu acredito que é atribuída a Heráclito. Ele dizia que nenhum homem se banha duas vezes no mesmo rio, nas águas do mesmo rio, porque nunca é o mesmo homem e nunca é o mesmo rio. A pessoa com que voltou ali certeza. já é outra, e aquelas águas também já são outras. Então, toda releitura, para mim, quando eu penso em releitura, eu lembro desse ditado. E eu gosto muito, eu gosto de reler, eu gosto de rever também séries e filmes. Eu falo muito disso, né, o tempo todo. Às vezes, eu encontro muita dificuldade de gostar de coisas novas. Maravilha. Não sei por quê. Faz pouco tempo. Eu não sei se isso foi depois da pandemia, não sei dizer precisamente. Eu sei que eu venho percebendo isso. Uma necessidade de rever aquelas minhas séries e os filmes que são de conforto para o meu coração, das quais eu gosto mais. Reler alguns livros também. Mulher, são muitos entregadores e eles precisam trabalhar. E eles usam essas motoquas que são barulhentas, por isso que fica passando o tempo todo. E tá até Nada, fica calmo, tranquila. tá até tranquilo hoje. É muito pior no domingo. Ô, Thaís, deixa eu te Oi. perguntar, você conhece a escrita de Lourdes Ramalho? Ainda não. 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 Ela é daqui também? Sim, maravilhosa. Infelizmente não Maravilhosa. está mais entre nós. Mas Ah, que assim, eu pena. super, super indico, viu? É dramaturga ela. Ó, todos esses são dela. Certinho. E são maravilhosos. Tenho certeza que você vai amar. Você vai gostar Ah, assim muito. que eu puder, vou colocar minhas mãos. Você comprou onde, Sibeli? Foi. Ah, esses foram presentes, mas tem a venda sim. Ah, Eu não sei se vai ter em e-book, mas
Em livro físico tem. Maravilhosos, todos muito bons. Ah, certinho, vou procurar. Existe uma autora paraibana, eu trabalhei com os contos dela, Maria Adelaide Peixoto, não sei se você a conhece. Não. Eu espero não ter errado o nome dela também. Se perdoe, porque quem me conhece sabe, depois que o sol se põe, Thaís não funciona mais do mesmo jeito. Eu funciono à base do sol. Espera aí que tá aqui fácil. Ah, vem cá, amiga. Ai. Ana Adelaide Peixoto, isso mesmo. Ana De Adelaide. Paisagens e de Outras Tardes. São Muito contos e lindo. crônicas passados aqui em João Pessoa mesmo. Que lindo. Nossa, Na beira da praia, esse que é o Brincos Pra Que Te Quero. muito Maravilhoso. lindo. Foi tão difícil achar, eu não quero me desfazer deles nunca. Muito lindo ele. Então é outra dica que eu deixo também. Você Uma frequenta linguagem sebo? muito nossa. Ah, eu gosto. Eu parei agora, né? Mas eu sempre gosto de visitar. Gosto de comprar e gosto de vender lá. Você consegue vender seus livros? Consigo. Assim, no sebo, quando você vai, né, entregar os seus livros lá, você não vai vender para lucrar dinheiro. Não, você vai Claro. levar livros para se desfazer deles, porque eles também precisam vender em conta, né? Sim. Porque não tem condições de um sebo vender um livro a um preço da livraria, senão a pessoa vai comprar lá, né? Novo, não sei. Depende da pessoa também. Há pessoas que preferem, né, privilegiar os livros. Mas é isto. Consegue, dá para vender. Dá para vender, você E leva lá. não tem E são... apego, não? Ah, você quer dizer contar isso? Ah, bom, alguns. Eu tô tentando manter. Agora que eu entendi a pergunta. Alguns eu não consigo. De alguns eu não consigo abrir mão. Eu tô tentando comprar as edições de colecionador, né? Dos que eu mais amo. E não sei, só se ele estiver aqui há muito tempo, se eu tiver comprado e eu não li, né? Ou se de repente eu comprei, li e não gostei muito. E aí não faz sentido, né? Eu tô tentando, porque são muitos livros aqui, Sibeli. E olha, eu peguei, uma vez eu fiz um feirão de livros, porque não tinha mais como dar conta. Eram quase 500 livros, então eu tive que vender um bocado. Nossa. E que foi muito bom, foi muito bom. Foi um evento bacana, lá no litoral norte, no extremo oposto. E foi bem bacana naquela fase. E eu percebi, naquele dia eu disse, não, eu vou ficar agora, eu só vou manter na minha estante os livros mais, não sei, os livros que eu mais amo mesmo. Alguns não são de capa dura, nem eles são de colecionador, tipo o It aqui do Stephen King, mas eu não tenho coragem de me desfazer, porque foi um achado. Esse livro não custa menos de R$ 60 por aí. Ele tem mais de 1.000 páginas, não dá para anotar, mas ele tem mais de 1.000 páginas. É porque aqui tá longinho, né? Uhum. Eu não tenho coragem, porque foi muito bom o preço, o valor, né? Não, peraí, o preço. O preço foi baixo e o valor do livro é alto. Porque é um dos livros mais conhecidos de Stephen King. Sou muito fã de Stephen King. Gosto muito de tudo que ele escreveu. E escreve ainda, né? Maravilha. O cara tá vivo e continua publicando. É difícil você colecionar a obra de Stephen King, porque o cara publica 2, 3 livros por ano. É uma máquina de escrever, não sei o que é aquilo. Queria eu. Maravilha. Queria muito ser daquele jeito. Ô, Thaís, por falar em Oi. você, fala para mim um pouco da sua escrita. Fala pra gente, aliás. Olha, assim, a minha escrita, ela é bem, como é que eu digo? Ela é iniciante, né? Não deixa de ser. Eu, eu li uma versão de Os Miseráveis, de Victor Hugo, adaptada, né? Quando eu tinha aí 11 anos. Aí eu pensei, cara, eu quero muito fazer isso na minha vida. Eu quero escrever livros e eu quero publicar. Inocente! Aí eu fazia o que eu podia fazer. O mais perto que eu chegava eram as minhas redações na escola. E as professoras sempre comentavam que eram boas e tal. E eu ficava super empolgada. E eu dizia, eu vou fazer isso da minha vida. Mas aí,
para publicar mesmo, eu sempre fui muito ciumenta, né? Desculpa, tanto que meus poemas são muitos. Os que saíram agora com Asas, eles foi muita luta, foi muita coragem que eu tive que reunir para, né, expor. Mas eles ficam bem guardadinhos. Nossa, são muitos ainda que estão guardadinhos, que eu não revelei, não sei se eu vou ter coragem de revelar um dia. Aí a questão dos contos mesmo aconteceram nessa fase quando eu iniciei o Scooby e o blog. E eu vi que havia editoras e pessoas organizando coletâneas. E eu disse, eu posso participar. Então participei de algumas seleções. Aí a primeira se chamava Beijos e Sangue, que foi organizada por Jocy Borges, ela é do Paraná. E ela queria colocar no clube de autores. Ela queria reunir contos bacanas de romances sobrenaturais. E eu escrevi um e nomeei Ar de Evasão. Ele era só evasão primeiro e depois eu decidi que ia mudar. Por quê? Não sei. Até agora, na verdade, as minhas histórias, elas me encontram. Não sou eu que escrevo, são elas que vêm até mim. E eu só coloco no papel. E foi isso que aconteceu. O título, ele nasceu sozinho, praticamente. E aí é um romance sobrenatural. Então, para quem gosta de romance nessa linha, né? Esse livro ainda acho que está no Clube de Autores, é por demanda. Então, se você entrar no Clube de Autores e procurar Beijos e Sangue, vai estar lá. São muitos contos sensacionais. A coletânea ficou muito legal. E a outra foi no ano seguinte, foi em 2011. A editora Strontium estava organizando uma coletânea que se chamava Steampunk, que eram contos na linha steampunk, que seriam escritos só por mulheres. Era uma coletânea, né, organizada e toda escrita por mulheres. Maravilha. E eu achei a ideia genial. E eu falei, cara, vou pesquisar. Então, gostei muito da temática. Foi quando eu me apaixonei pelo steampunk mesmo. E aí eu passei, 2 meses pesquisando tanto o gênero e como ele precisava se passar ali no século XIX, então eu fui ler com um olhar mais atento mesmo à linguagem em obras de Machado, de Alencar também, e outros, para saber como os meus personagens deveriam falar, né? Porque eles não poderiam se comunicar como a gente está falando agora, no século XXI. Foram 2 meses de pesquisa, mas aí saiu. E esse se chamou O Poeta, a Donzela Insolente e o Livro do Tempo. Esse tem viagem no tempo, então para quem gosta de ficção científica, fica a dica. Maravilha, eu já fiquei muito curiosa. Eu gostei. Conhecer. São meus primeiros filhinhos. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você sabe se a live eles cortam a gente ou a gente pode passar um pouco? Não. Eu acho que corta não, né? Então vamos terminar nossa conversa direito. Eu acredito que cortava antes. Agora parece que o Meet está fazendo isso. Deu 1 hora, tchau. Então você tem livros na Amazon disponíveis? Tem, são contos. Tem os 2 contos e tem o livro de poemas. Maravilha. Que com Asas, eu tenho uma coisa por títulos grandes. Eu não sei o que é isso. Eu também tenho. Ele era de outro. Ele tinha outro. Desculpa. Pode falar. Eu tenho, inclusive, até de memorizar os livros com títulos grandes. E às vezes, por exemplo, esse livro da Anitta, que é No Fundo do Oceano, os Animais Invisíveis. Então eu nunca falo o título maravilhoso. Todo. Eu sempre falo. No Fundo do Oceano. Eu falo o livro No Fundo do Oceano. Sempre que eu vou comentar, e o pessoal fica, qual? Aí, ele tinha outro nome, ele fazia parte de um projeto mesmo, que eu queria transformar em Instagram literário, talvez. Ou, não literário, desculpa. Um Instagram de apoio, né? A meninas que passaram pelo mesmo, ou parecido. E ele se chamava Sonha Menina. Mas aí, conversando com a minha irmã, ela foi minha leitora beta, né? Entre aspas. Ela leu a primeira versão e ela disse que não gostava desse nome. Porque lembrava muito outros livros que tem por aí, outros projetos. Eu disse, tá bom, vou pensar direitinho. E aí, do nada, novamente, o título me encontrou. Eu não o encontrei. Eu acordei e ele estava na minha cabeça. Com asas e o coração leve, nós voamos. E aí, no dia de publicar, foi que eu escrevi o último.
que é o conto homônimo do título. No dia Interessante. da publicação. É, eu sei. Ela é Muito assim. bom. A escrita ela realmente ela tem que vir. Às vezes a gente acha, não, é inspiração, a gente precisa de muita inspiração para escrever, eu tenho que sentar ali, tem que ficar martelando com a cabeça. Eu prefiro pensar que ela nos encontra, entendeu? A criatividade, Aham. a inspiração, ela vem até nós. É. No caso dos meus escritos é assim. É, assim, para mim acontece assim. A poesia ela chega para mim de uma forma muito fluida, muito fácil, muito singela, muito à vontade, né? Sempre foi isso. E eu nunca tinha escrito, também nunca tinha pensado em escrever nem de publicar um livro e muito menos escrever um romance. E hoje eu já tenho um outro olhar com relação a isso. Quando foi para eu escrever o romance Nobelina, foi uma inspiração. Não vou mentir para você dizer que foi tudo montado e foi bem Perfeito. pensado, o que eu queria abordar e os personagens que eu queria ter. Eu nunca tinha feito curso de escrita criativa e foi realmente uma inspiração. Para mim, foi uma inspiração e assim, um presente divino, porque ele já me veio pronto. Eu não precisei de momentos para esperar, para ter, ter para aquela ideia chegar, entendeu? Sim. Ele parecia uma bola que se formou na minha cabeça, com começo, meio e fim. E eu simplesmente só esperei o tempo de ter para escrever, porque realmente ele ficou me incomodando na minha cabeça. Mas agora eu estou estudando escrita criativa. Depois do livro tá aí. E assim, hoje eu estudo as técnicas, como formatar o seu personagem, como criar sua personalidade, sua parte física. Estou estudando tudo isso. Mas eu já tenho certeza que eu não vou, infelizmente, eu não vou ser essa aluna, nem essa pessoa que escreve, que vai seguir essa métrica, porque eu não consigo seguir métrica. Porque Entendo. então eu sempre vou escrever do meu jeito, né? Então o personagem ele vai entrar na minha história na hora que ele chegar, ele vai ganhar a roupagem que ele tiver na hora que eu sentir que ele é daquele jeito e não vai ter jeito. Não tem como eu botar no papelzinho lá tudo separadinho que eu não vou É isso. conseguir. E eu não tenho que ter o horário de escrever todo dia, porque infelizmente me perdoe, mas eu não consigo. Então, Eu entendo isso. eu vou escrever todos os dias, mas eu vou escrever aleatoriamente. Depois isso aí pode se juntar e dar em alguma coisa e pode também não dar em nada. Mas eu não tenho como forçar isso em mim, sabe? Não consigo. Essa receita não dá. Mas assim, É o quem dá, ideal. ó, quem dá eu acho massa. Não tô criticando, não. Mas é que eu Também, não viu? consigo. Não Na consigo. escrita acadêmica, eu faço mais isso. Eu planejo mesmo. Tem gente que acha até estranho, mas quando eu tenho um trabalho para escrever, para finalizar, eu crio a estrutura todinha, da capa até as referências, e eu vou preenchendo os blocos. Porque porque se eu não fizer, eu já fiz esse teste. Se eu não fizer isso, ele demora a sair do lugar. Então eu crio a estrutura e eu vejo, meu trabalho acadêmico nasceu, agora ele precisa ser alimentado. Aí eu vou preenchendo de blocos em blocos. Mas Maravilha, é uma assim, boa ideia. quanto à ficção, realmente eu gosto que ela me encontre. Isso é. É. Pois é, mas é fantástico, né? A literatura, a escrita, a leitura são maravilhosas, né? E a gente já está aí há quase uma hora de live e parece que o tempo nem passa, né? De tão bom que é. Voou! Eu vou te confessar, Então, Sibeli, que eu achava que era amanhã. é, Você acredita que eu pensava mas, que era amanhã? mas eu te queria mesmo amanhã, que já era outra intenção, mas só que você me disse que não ia poder. Eu digo, então vamos fazer hoje. Eu peguei você Ah, de qualquer sim, jeito. eu entendi tudo errado. E eu pensando, nossa, porque amanhã eu vou ter orientação. Aí vai ser ali no Foi. começo da noite. Eu não sei que hora vai acabar.
Ai, meu Deus. Tô falando pra você, depois das 8 da noite, Thaís, não funciona mais do mesmo jeito. Pode sair qualquer coisa Aí eu da ainda minha fiquei cabeça. pensando assim, eu falei, nossa, tadinha, ela tem orientação até às 9, então tá bom, então vamos marcar de nove e É, não meia, sei pelo a hora menos. que acaba. Ai, mas foi bom, foi bom. Foi ótimo. Foi um Ai, prazerzão conversar adorei. Ai, contigo. quero falar de novo. E a gente tem que combinar quando eu ler a Nobelina para você vir também participar da minha entrevista aqui, Ah, eu fico muito aqui curiosa no pelo seu Feed. olhar, viu? Eu lhe confesso. E assim, o projeto que você participa, o Leia Nordeste, né? Também. Você quer falar um Sim. pouco sobre ele? Dá tempo? Dá tempo? Dá tempo, você Falar? disse que o Instagram não vai derrubar a gente, então tá bom. É. Bem, é o seguinte. Ano passado, até falei isso no vídeo inicial, né? No vídeo inaugural. Quando saiu o Retratos da Leitura no Brasil, o resultado, e mostrou 5 capitais nordestinas entre as 10 capitais com maior número de leitores, e a gente fez aquela festa porque, óbvio, a gente sabe o quanto a gente lê, o quanto a gente ama livros. Eu mesma falo disso há 10 anos aqui. Incentivo a leitura para todo mundo, até no ônibus, quando eu tô aqui, Parabéns. quando a gente tem a chance, né? Mas aí eu vi muitos comentários nas redes sociais desacreditando a pesquisa. Não, isso não pode ser verdade. No Nordeste, eles leem assim? Não. Ah, não, mas não adianta ler tanto e só ler livro de youtuber e livro do Minecraft e outros. E eu fiquei pensando, cara, não é possível que mesmo com uma pesquisa séria as pessoas ainda pensem isso. Então eu disse, não, tem que fazer alguma coisa a respeito. Isso não pode ficar desse jeito. E aí o que eu pensei? Montar uma iniciativa para mostrar a literatura nordestina em toda a sua riqueza. A ideia inicial era mostrar os clássicos, mas aí a primeira pessoa que eu procurei aqui foi Vanessa Luiz, do Um Livro, Um Cafezinho. E aí Van deu a sugestão, olha, tá aí, porque a gente não fala dos clássicos e também fala de autores contemporâneos. E eu disse, joia, muito legal. Então, a partir daí eu comecei a procurar outros Instagrams e outros donos, né, de Instagrams e todos nordestinos. Eu queria que fossem todos e todas nordestinos, né? Cada um representando, ou seja, uma dupla de cada estado. Uma pessoa do estado falaria sobre os seus clássicos, os seus cânones, e a outra pessoa do estado falaria sobre os autores contemporâneos. E a gente vem fazendo isso. Aí eu reuni todo mundo, eu fiz um calendário, né, todo certinho, e a gente fica se revezando. Tem o bloco, né, dos Paraíba até terminar no Maranhão, eu acho. E aí recomeça um novo bloco. A gente está se revezando lá e trazendo publicações. Eu tento trazer mais vídeos, inclusive amanhã eu vou postar um sobre Augusto dos Anjos, com participações especiais também, né, de um pessoal, de amigos que colaboraram. E, e é isto. Além de vídeos, a gente está organizando lives para esse segundo semestre. Inclusive, eu estou lendo o Vidas Secas justamente para participar da live com Rose, que é de Alagoas, e representa o estado. E a gente está se organizando para fazer um debate ao vivo, assim, e a gente possa trocar ideias também com o nosso público, né? Que maravilha. E é isso. O projeto é um projeto feito para um ano, né? Ele foi pensado para um ano, para começar em fevereiro, mais ou menos fevereiro, e terminar agora em dezembro. E aí depois de dezembro a gente vai ver os rumos, como vai ficar. Ah, O não pode foco deixar é ele acabar. apresentar a literatura nordestina. São Maravilha. paraibanos falando da literatura da Paraíba, são maranhenses falando da literatura do Maranhão e por aí vai. Muito lindo o projeto. Tá de Que parabéns. bom. Quem não Obrigada, amiga. seguir, gente, e quem não conhecer, por favor, dá uma chegadinha lá, tá? Ah, eu amo. Pois foi um prazerzão. Com certeza teremos outras oportunidades para você mostrar sua Prazer, se poesia, der, que eu fiquei muito sempre. curiosa. Eu espero que você goste, não se choque muito, mas é a realidade. Fiquei curiosa, É, assim. Eu a vou. mulher sabe o que é viver no mundo do homem. Sim. Pois, beijo grande para ti. Beijão. Quem esteve com a gente, brigadão. E quem for assistir depois, Boa noite, ótimo. pessoal. Boa noite. Tchauzinho. Tchau.